Paz do Senhor Jesus, samaritanos, que Deus em Cristo os abençoe, você que coopera conosco aqui no nosso canal. E se não faz parte dessa leva de pessoas abençoadas, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal aqui e também já deixar o seu like e um comentário pós-vídeo, porque pra gente é muito importante a sua participação aqui nesse canal. Meus irmãos, vou gravar um videozinho rápido aqui hoje, tá ok? Um pensamento nosso aí em relação ao que realmente significa união, tá? Concernente ao Salmo de número 123, né, no qual a Bíblia fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por isso que eu peço sempre para vocês, né, estarem compartilhando nossos trabalhos, para que mais pessoas por intermédio disso venham estar aqui conosco. Então já aproveita, deixa seu like também e se inscreva aí, porque pra gente é muito importante, tá? Queridos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que significa verdadeiramente isso, viver em união? A palavra união significa muitas vertências, principalmente para quem serve a Deus, principalmente para quem preza pela palavra de Deus e principalmente quem vive num contexto no qual é unitário, no qual é não só unitário, mas também é comunitário, porque é o fato de precisar e é o fato também de solicitar. O fato de precisar é quando você precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de um direcionamento, e concernente a isso também a pessoa vai solicitar a sua ajuda. E nós bem sabemos que de fato a humanidade ela vive nesse contexto, né? A humanidade ela permeia nesse contexto de precisar hoje e de solicitar amanhã, né? Ou pelo menos a gente acredita que deveria ser assim e notoriamente não tem sido, tá? Notoriamente não tem sido dessa forma. Por isso que eu estou gravando esse vídeo mais cru para você aqui, sem edição, sem nada, tá? Só para você ter uma base, que tem assuntos que são de extrema urgência a gente detalhar aqui, tá? Por isso que eu estou pedindo para você, porque é um assunto muito importante e eu acredito que muitas pessoas precisam entender isso aqui, tá? Pastor, mas muitas das vezes não tem ocorrido da forma que tem que ocorrer. Muitos deveriam ser assim, não são. Muitos deveriam tratar a cada um de nós com presença, com igualdade, né? Jogar limpo e etc. Queridos, mas tem uma vertência, tem uma vertência muito grande nisso, que significa um pensamento totalmente paradoxal, tá? Um pensamento totalmente paradoxal, um pensamento totalmente complexo, totalmente envolto de algo que vai gerar intriga, tá? Porque todas as vezes que se fala deveros livros da Bíblia Sagrada, as igrejas, né, elas são lotadas de pessoas que são comovidas por palavras proféticas, né? Palavras de ânimo, de apoio, que nem agora há pouco eu estava estudando uma aqui, que daqui a pouco estarei ministrando, né? Mas o que acontece? Eu acho que o interessante da palavra não é ela só ser pregada, querido. Assim como num contexto todo geral da Bíblia, não é interessante ela só ser pregada. O interessante da Bíblia, ela é ser inclusive vivida, né? Que é o que muitos pregadores por aí, é o que muitas ferramentas de Deus por aí deveriam fazer e não fazem, né? Porque o que acontece? Nós vivemos num contexto, nós vivemos num conglomerado hoje em dia de pessoas que eles amam ministrar a palavra de Deus, eles amam louvar sobre a palavra de Deus, mas parece que viver a palavra de Deus é um estigma para eles. Parece que viver a palavra de Deus é um problema muito grave para eles.
né? Porque pronunciar a palavra de Deus é algo muito bom, né? Você catar, você falar aos quatro cantos, aos quatro ventos. Olha, porque a Bíblia está dizendo isso, porque Deus está dizendo aquilo, olha, porque Jesus falou isso, olha, porque apóstolo, discípulo falou isso. Mas, queridos, muito melhor do que falar é você viver, tá? Muito mais interessante do que você falar é você viver, certo? E nós vivemos numa sociedade que a palavra de Deus para elas é de suma importância, mas viver não é o que é praticado, tá? E diga-se de passagem aqui, nós temos vivido algumas situações no nosso dia a dia que muito é cobrado, né? Porque a palavra do Senhor fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então quer dizer, se você recebe, você também tem total liberdade para poder compartilhar, né? Você recebe um abraço, você recebe um bom dia, você recebe uma boa tarde, você recebe uma boa noite, você recebe tudo do bom e do melhor. E eu acredito que dentro da igreja, dentro da presença de Deus, não é diferente, tá? Se você recebe uma palavra de Deus hoje, é sinônimo que amanhã você vai ter que enviá-la. E quando nós mencionamos o fato de receber uma palavra de Deus, é sinônimo que você vai ter que ser Deus na vida de alguém também, da mesma forma que hoje alguém está sendo Deus na sua vida, tá? E diga-se de passagem aqui, nós vivemos num mundo aonde, queira ou não, essa verdade ela tem que ser dita, tá? Muitos são amados pelo que têm e não pelo que são. Muitos são benquistos pelo que têm e não pelo que é, tá? Muitos são benquistos pela a etapa que vive, pelo momento que vive, e não pela história que tem. Positivo? Então eu acredito que é a lei da semeadura. Hoje você planta, amanhã você colhe, né? Tem pessoas que são aquisitivas porque tem uma história. São pessoas que têm uma caminhada que as diferenciam das outras porque lhes foi dada uma história, lhes foi dada uma historiologia de vida. Mas nem por isso outras têm que ser tratadas com diferença, tem que ser menosprezada, tem que ser criticada, tem que ser injustiçadas, certo? Porque é muito bonito eu abrir a minha boca para falar da palavra de Deus se eu não vivo ela, né? É muito bonito eu gerar um contexto em torno da Bíblia e eu não viver metade do que está escrito lá, principalmente nesse contexto que nós queremos abordar aqui hoje. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pastor, mas o Senhor disse na tua live lá que nós não temos que esquentar a cabeça com que fulano, ciclano, beltrano pensa a nosso respeito pelas contrariedades. Positivo. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que não deixar com que as adversidades venham tomar posse das nossas obrigações diárias, porque a nossa obrigação maior é com Cristo, tá, meus irmãos? Então, aproveita que você já está aqui 8 minutos assistindo esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário, tá? Então, eu estou trabalhando muito com esses vídeos diretos, porque tem muitos assuntos que muitas das vezes permeiam na cabeça dos seres humanos, e eles vêm para conosco e perguntam, mas pastor, por que isso? Por que estão dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia, estão se alegrando, e eles vivem com tanta estranheza assim, se tratam como estranhos, se tratam como se fosse, desculpa a minha redundância na palavra, como se fossem meros mortais sem desígnio nenhum, né? Se tratam como se diz o dito popular, se tratam como bicho. É porque, queridos, é isso que eu acabei de falar. O próximo é benquisto pelo que ele tem, não pelo que ele é, tá? Se eu tenho alguma coisa para te fornecer, é sinônimo
Estou dizendo que isso aqui é do modo geral, tem pessoas que são diferenciadas, amém? Mas o que acontece? Se o ser humano ele tem alguma coisa para depositar na vida de alguém, então ele vai ter uma boa perspectiva, né? Ele vai ter um respaldo. Ou seja, se o camarada não tem nada, então pode ter certeza que é nada que ele vai receber, tá? Isso é notório. Ah, pastor, mas a Bíblia fala o contrário, que se nós apanhamos de um lado da face, nós temos que dar outro, vírgula. Quando Jesus está dizendo isso, está dizendo que nós não temos que revidar, tá? Se uma pessoa nos ofende, a gente tem que se apartar daquele lugar e orar pela vida dela. Se uma pessoa tem uma opinião contrária à nossa, nós temos que totalmente nos abster daquela situação. Nós não temos que ser bode expiatório de ninguém, né? Nós não temos que ser sparring de ninguém. Nós temos que respeitar a opinião de cada um, tá, meus irmãos? Mas o que em contrapartida eu entendo é que o quão bom e quão suave é que a Bíblia fala é totalmente errôneo na cabeça da maioria, pelo menos aqui 70%, 75% da nação cristã, que carrega a Bíblia debaixo do braço, que sobe monte, desce monte, vai para vigília, vai para congresso, vai para cruzada, vai para evento, vai para cartaz, vai para isso, para aquilo, deveria ao menos viver 75% do que a Bíblia Sagrada manda a cada um de nós vivermos. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor quer que nós sejamos totalmente perfeitos? Não, perfeito ninguém vai ser, a não ser depois que seja arrebatado e vá para a glória, tá? Mas o que eu entendo com isso? Eu entendo que a sociedade é tão retrógrada a ponto de todo dia estar em determinados eventos dentro da igreja e não se atualizar aonde precisa se atualizar, né? A entender que aquele que não ama o seu irmão pelo que ele é, ele também não vai entrar aonde ele deveras vezes diz que ele vai entrar, que ele vai ir, que é no céu, tá? Portanto, que a palavra do Senhor, você pode procurar na tua Bíblia, diz que aquele que não tem uma igualdade com o teu irmão, ele não vai ver a Deus. Tá? Que você não tem que coabitar com o teu irmão, você não tem que viver 24/48, mas, querido, viva com igualdade com o teu próximo. Jogue limpo com ele. Se tiver que falar alguma coisa, fala para ele, na cara dele. Senta com ele, fala, irmão, é assim, assim, assim. Não queira ser um silenciador, não, porque silenciador, querido, é a arma do diabo. Tá? Ah, mas eu mato em silêncio. Desculpa, pro céu você não vai. Ah, mas eu apunhalo pelas costas. Desculpa, quem está regendo a tua vida não é Deus, é o próprio adversário. Tá? E eu aqui, eu sou pior do que o pastor Josué. Eu rasgo o verbo mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Teve pessoas que me execraram de suas vidas porque eu estava defendendo o meu país. Eu estava falando, eu estava lutando por nós evangélicos, por um partido que é totalmente contra a nós evangélicos. E me excluíram. Os senhores estão entendendo? Então, para fechar esse assunto, em resumo aqui, queridos, união significa você ter para poder dar, né? É a mesma coisa que eu for convidado para uma festa e eu ter que bancar tudo. E aí, se eu não bancar tudo, quer dizer, eu não vou prestar para ninguém, eu vou ser a escória da sociedade. Os senhores estão entendendo? Então, meus irmãos, já tiveram inúmeras pessoas que me procuraram, disseram assim, pastor, eu saí da igreja porque fulano não tinha um pensamento igual ao meu. Pastor, hoje eu estou desviado, eu estou afastado do evangelho porque várias e outras pessoas me desprezaram sem eu fazer nada.
me discriminaram sem eu fazer nada. Então, meus irmãos, infelizmente, tem mais gente fora da igreja do que dentro por causa disso. Ah, mas quem saiu da igreja por causa de nada, meu irmão, que não sei. Então, peraí, vamos dar uma pausa aí, aguenta aí. Procura se rever também. Né? Não começa a gerar um pensamento que, fulano, ciclano, beltrano saiu da igreja. Não, se ele saiu da igreja, você tem que ver o porquê que ele saiu. E já tiveram inúmeras pessoas que falaram para mim que saiu da igreja por causa de pensamentos estúpidos e anticristãos dos outros. Por causa de desigualdade, por causa de amar tendo e não amar não tendo. Os senhores me desculpam, mas união é algo que se você não tem, você tem que continuar junto com a pessoa. É algo que se tem, você continua junto com ela. Então, se fosse para ser assim, queridos, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário por ninguém. Porque todo mundo estava lá gritando para Barrabás ser solto. Ninguém estava gritando o nome de Jesus lá. Estava todo mundo gritando para Barrabás ser solto. Estava todo mundo festejando. Todo mundo gritando para Pilatos, para Herodes soltar a Barrabás. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, estava todo mundo hipocritamente chorando, porque ele estava morrendo, né? E poucos eram os que estavam chorando porque estava perdendo o mestre deles. Mas, queridos, se você verdadeiramente carrega Jesus no teu coração, eu vou dar um conselho para você. Não ama o teu irmão pelo que ele tem, não. Ama o teu irmão pelo que ele é. E o teu irmão não precisa andar com uma Bíblia debaixo do braço. Teu irmão não precisa andar com uma saia até o pé. Teu irmão é ser humano como você, sendo cristão protestante, sendo católico, sendo umbanda, sendo quimbanda, sendo o que seja. Você não precisa matar ele de pancada, não. Só respeita ele. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá? Mas, queridos, como igreja, vamos parar com hipocrisia. Tá? Então, na minha humilde opinião, humildade é a ferramenta principal do crente. Para entender, se eu não tenho condições de amar o meu irmão, eu também não vou me juntar com ele. Mas se eu tenho condições de ser claro com ele, eu vou seguir com ele. Olha, irmão, não gostei de você disso, por causa daquilo. Seja claro, seja correto com ele. Da mesma forma que você não gosta de coisa errada, ele também não gosta. Aí depois quer cobrar a coisa certa. Aí depois quer cobrar do teu irmão, por causa disso, daquilo outro. Você também não foi melhor do que ele, lindão. Viu, bonitona? Você também não foi melhor do que ela. Tá? Senhores, me desculpam, mas a humanidade cobra tanto de união e não é unida. Pessoas do nosso meio, dentro da igreja, cobra tanto de união, mas não é unida. Fala tanto da palavra de Deus, mas não vive o que é para viver. O essencial deveria ser vivido e não é vivido. Os senhores me desculpam, mas quem escreveu o Salmo de número 133 sabia o que estava falando. Sabia o que estava falando. Porque no momento que ele mais precisou, o único que ele teve foi Jesus. O único que ele mais precisou estava do lado dele, que era Deus, dizendo para ele: todo mundo vai abandonar todo mundo, mas eu todavia não abandonarei ninguém. Porque o único que não muda é Deus. A palavra é dele, então pelo amor de Deus, muda. Porque se tu quiser entrar no céu, você vai ter que amar o teu irmão pelo que ele é e não pelo que ele tem. Tá? Se você ama o teu irmão pelas coisas que ele te dá, desculpa, o céu não é teu lugar. Mas se você ama o teu irmão pelo que ele é, parabéns, você está vivendo o que a Bíblia está mandando você viver. Queridos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo acesso, tá? Quero pedir mais uma coisa para você. Verifica aí se você não está inscrito aqui. Deixa seu like se você gostou. Clica aí no sininho das notificações também, logo após clicar no inscrever-se. E não se esqueça de trazer pelo menos 10 mais samaritanos aqui, porque aqui todos são sempre bem-vindos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de coração mesmo. Ajuda a gente a
fazer com que mais pessoas se inscrevam aqui. Deus abençoe, samaritanos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem na paz do Senhor Jesus.